o tema foi indicado pela Silvana. E, assim, no final de um congresso tão fantástico, falar de um tema tão complicado, né? Tão que ninguém quer ver, que todo mundo fecha os olhos, e se fecha os olhos, então vira invisível, que nem a gente, quando é pequena, vê um filme de terror, e quando a cena é horrível, a gente fecha os olhos para não ver, faz de conta que aquilo não existiu. E isso acontece. E a gente se dá conta que este fechar os olhos, sabe, de vez em quando, afronta um punhado de dispositivos constitucionais. Vejam que, invocando a proteção de Deus, a Constituição da República tem como valor supremo os direitos sociais e individuais, o bem-estar, a igualdade e a justiça. E o artigo 6º diz que direitos sociais têm saúde, alimentação, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Direito à saúde, né, como direito social, a lei não define. Quem o faz é o Conselho Federal de Medicina, que diz que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Não é só ausência de doença. Então, saúde é vida. Vida adjetivada desta maneira. Vida também a Constituição não define, mas esta garante os direitos de personalidade a partir do nascimento e resguarda os direitos do nascituro, lá no artigo 2º. Esses direitos são resguardados não só pela Constituição, mas da própria lei civil, né? Antes do nascimento, por exemplo, quem tem direito aos alimentos gravídeos, no frigir dos ovos, é a criança, né, que busca na justiça através da sua mãe. Aliás, mesmo antes de ser nascituro, a lei já garante direitos, a possibilidade de direitos. O fideicomisso é um exemplo, ou seja, se pode deixar, sabe, um legado para quem não foi nem ainda concebido. Isto a lei protege. E esta proteção à vida não, gera também consequências da órbita penal. O Código Penal condena o homicídio, condena o aborto por infringirem este direito fundamental, que é o direito à vida, mas traz excludentes de ilicitude. E a lei diz claramente, não é crime. E aí vem legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. E também no aborto existe excludentes de ilicitude. Então, lá, no Código Penal de 1940, né, olha, risco da vida da mãe, então, no fundo, é uma legítima defesa, furto de estupro, ou seja, uma agressão a esta mulher, sabe, inexigibilidade de outra conduta. E, claro, que, a partir do momento que surgiu a possibilidade de descobrir o que tem dentro da barriga de uma mulher, agora, a grande incógnita não é só o que tem dentro da cabeça de um juiz, antes também era da barriga de uma mulher, também os fetos anencefálicos têm o direito de serem interrompidos. Bom, apesar de dizer a lei claramente não é crime, sabe, vejam que esta portaria do Ministério da Saúde vem dizer não é crime. Né? Foi tanto alvoroço, né, com relação à interrupção da gravidez, por esses casos escandalosos que nós presenciamos, que tirou a expressão, mas ainda continuou não reconhecendo esta possibilidade. E ainda que, eventualmente, a interrupção de uma gravidez para a maioria das religiões seja um pecado e seja um crime, fora das hipóteses o fato é que as mulheres interrompem a gravidez.
O dado que eu obtive, né, na grande enciclopédia mundial chamada Google é que, no Brasil, há 400 mil interrupções de gravidez por ano neste país. E vejam que, eu não sei se vocês acompanharam, vocês já estavam aqui nesta terra, que a mulher, e uma mulher ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, a Annie Ernaux, que é uma francesa, eu vi uma entrevista dela, acho que ontem, dizendo: eu vou dar os próximos anos da minha vida para que seja assegurado às mulheres o direito de interromperem a sua gravidez. E vejam que a interrupção da gravidez ela acaba acontecendo muito por responsabilidade do Estado. Em primeiro lugar, nós não temos políticas públicas. Sabe? Nas escolas não é permitido discutir esses temas, porque falam em ideologia de gênero, que é absurdo, mas isto colou. Então, não se pode falar em saúde reprodutiva. Este direito também constitucional ao planejamento familiar, dispositivo esse regulamentado pela lei essa 9.263, diz que o planejamento familiar é um direito de todo cidadão. Conjuntos de ações de regulamentação da fecundidade, que garante o direito iguais de constituição, limitação da prole. Então, a interrupção da gravidez, acho que nós temos que reconhecer que acaba sendo outra excludente de ilicitude, porque é uma questão social provocada por a nossa desigualdade, a infringência do princípio, a dignidade da pessoa humana de fazer alguém manter uma gestação não desejada. A responsabilidade, no fundo, é do Estado e nós temos que assumir esta responsabilidade. Bom, não temos essa política, não temos. E o que acontece? Gente, crianças nascem simplesmente de mães que não têm condições, não têm possibilidade, não têm como manter esta gravidez e ficar, eventualmente, com o seu filho. Em primeiro lugar, porque também nós não temos no país, e é uma coisa absurda, que eu falei uma vez no Chile, e eles já viraram lei. No Brasil, já falei 1000 vezes, não tem jeito isso aí mudar. Eu acho que o BDFAN, Rodrigo, nós vamos ter que fazer um projeto de lei nesse sentido, que a mãe pode indicar, na hora de registrar o filho, quem é o pai. Né? Se ela indica quem é o pai, tem aquela leizinha de 1962, que diz, então o oficial manda chamar o pai, Ministério Público e tal. Diz, como é que é? Vai assumir a paternidade se fizer, doutor? Não sei. Não, mas então, tu é o pai? Eu não sei. Então, vou fazer o DNA. Diz, não, também não vou fazer. Como assim? Não quero fazer. Não vai registrar? Não vou registrar. Acabou aí o procedimento. Ele foi chamado pela Justiça. Foi oficial de justiça atrás dele. Morreu. O Ministério Público tem que entrar com uma ação e, de novo, ser citado para ir atrás do reconhecimento desta paternidade. Enquanto isso, essa criança não come. Sabe? Quando a solução, para mim, absolutamente óbvia, até porque hoje tivemos uma bela aula de processo, é de que este indicado como pai abriu mão do direito de provar a sua causa de excludente da obrigação, ou seja, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela mãe, ou seja, de que ele não é o pai. Então, se ele se nega a promover o registro, bom, se é registrada a criança no seu nome, bom, e se ele acha que não é, tiver certeza que não é, vai lá ver a criança, não pode ser meu, ele que entra, então, com uma ação negatória de paternidade.
e que, nesta ação, também já sejam fixados alimentos. Isso eu acho assim, algo tão elementar, e até hoje, no Brasil, nós não fizemos isso. E eu acho que daqui a 50 anos nós vamos pensar como nós pensamos hoje a respeito dos filhos ilegítimos. Mas como que nós vivemos com os filhos ilegítimos que não podiam ser reconhecidos? Como que nós não reconhecemos as uniões extramatrimoniais? Durante 70 anos a Justiça fez legiões de mulheres famintas, porque fora do casamento não tinha família, não tinha direito nenhum. E nós todos dormimos bem com isso. Eu tenho medo que daqui a 50 anos alguém vai estar nos acusando de termos sido omissos e não encontrar soluções maiores. Então, dentro desta realidade de que filho não é desejado, não é planejado, e a mãe não tem condições de ficar com esse filho, e ela não tem a liberdade. Vejam que, nesse país, nem de entregar voluntariamente, como o ECA permite. Não, porque vem alguém e bota nas redes sociais. Mesmo que a mãe tenha sido estuprada, como aconteceu. Este fato, eu quero ver onde é que está a responsabilização dessas pessoas. Não aconteceram. E ela foi exposta a uma situação que ela tinha direito a essa privacidade, bom, que está garantida na lei. E, apesar de tudo isso, tem um dispositivo da Constituição, gente, que eu tenho horror dele, eu tenho que dizer isso para vocês, que é o inciso 11 do artigo 5º. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, e ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador. Aqui está a origem daquela frase, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Só que dentro de lares tem crianças. Crianças que nós sabemos, porque essa é a nossa profissão, nós sabemos o que pode estar acontecendo lá dentro. E o Estado se mantém imóvel. Quando é que há intervenção do Estado? Ou quando alguém denuncia, sabe? E, mesmo assim, nós conhecemos a realidade dos nossos conselhos tutelares, gente. Por favor, não tem esta mobilidade, esta agilidade, esta qualificação para essa função que deveriam desempenhar. Então, quando o Estado age, o que faz com essas crianças que precisam ser retiradas dessa família? Deposita num abrigo. Abrigo mesmo, não me vem com nomes fantasiosos, instituição, não sei o quê. É isso, e eles ficam lá. Quantos anos? E o Estado diz, não, está bem, essas crianças ficam aqui, mas agora nós vamos atrás, ver se pai, se mãe vão ficar mesmo. E começa essa vocação pelo biologismo e ficam horas tentando fazer que pai largue droga, que a mãe largue o crack, que arranje emprego, que arranje casa. Claro que, no mundo ideal, o Estado deveria propiciar isso. Não propicia. Não fizemos isso. E, conclusão, não adianta nós ficar num mundo utópico. E esta criança está lá numa situação de absoluta vulnerabilidade, jogada dentro de uma instituição. Bom, e se fica tentando ver se resgata esse vínculo, que o ECA 14 vezes sacraliza o vínculo biológico, esquecendo tudo que o IBDFAM mesmo construiu em termos de filiação socioafetiva. E essas crianças ficam lá quanto tempo? Em busca, depois, de uma família extensa. Família extensa que também não existe. Se existisse, a criança não teria sido institucionalizada. A família já teria socorrido essa criança e já ter, eventualmente, acolhido ela desses eventuais locais que ela está sofrendo algum tipo de negligência, algum tipo de abuso. Só depois disso é que começa esse moroso, horroroso processo de destituição do poder familiar, que nem tem um procedimento no ECA. E aonde a atuação da Defensoria Pública, em nome do pai e da mãe, esquece do superior interesse da criança, que está lá no artigo 227, e simplesmente recorre, mesmo quando os pais estão desaparecidos. E quem deseja ter um filho e se habilita à adoção, quantos anos ficam esperando?
para conseguir, enquanto isso, fico aqui sentado lá no telefone esperando uma ligação. Não! Não! As pessoas têm que ter acesso às crianças que estão lá. E nós temos uma realidade perversa. Nós temos 30.872 crianças recolhidas, jogadas em algum espaço que também ninguém controla. Temos disponíveis para adoção 4.130 e pretendentes habilitados 32.732. De um modo geral, todo mundo bota a culpa nos adotantes. Não, mas é que os adotantes não querem aquelas crianças que estão lá. Gente, as pessoas querem um filho que idealizam, um filho sonhado. E nós sonhamos com um filho desse que joga uma boneca no nosso berço. O que essas pessoas têm que poder fazer? E tem que frequentar os abrigos, tem que ir lá, tem que conhecer essas crianças, tem que se deixar apaixonar porque tem lá. Eu posso querer ter um filho, uma menina recém-nascida, loira e de olho azul, mas eu chego lá e encontro, sabe, um menino deficiente, que não fala, que não anda, e com um olhar fantástico, e eu me apaixono por ele. É isso que acontece. Mas da maneira como é, que as pessoas botam um perfil idealizado, e ela fica anos. Eu tinha uma criança minha que ficou 10 anos na fila. E quando surgiu aquela criança, e ela se apresentou, disse, agora a senhora é muito velha para adotar a criança. Eu tive que dizer, não. Né? Porque não há nenhuma avaliação. Então, a responsabilidade desse perverso crime que o Brasil comete com essas crianças, a responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que abraçar isso. Somos nós que temos que desenvolver alguma coisa. O IBDFAN tem um projeto, o Projeto Crianças Invisíveis, que cada vez que eu falo nele, e o Rodrigo também, nós perdemos a noite de sono, começamos a pensar nessas crianças. Então, assim, nós temos que fazer alguma coisa. Quem vai fazer? Quem? Quem tem essa legitimidade? Quem é que tem essa responsabilidade? Quem é que tem essa sensibilidade, a não ser nós ibedermanos, que abraçamos o direito com fé, acreditando que nós temos condições de fazermos, sim, a diferença para essas crianças invisíveis. Muito obrigada.